Mas se eu aplicar aquele mesmo fator dos 31 mil dividido por 74 mil, 0,4189, e, veja, o estado de Janeiro, ele tomou muito mais doses, recebeu mais doses que outros estados, por exemplo, do norte. E aplicar no total de mortes, que vocês acabaram de ver, de 666.971, eu vou ter o total no país de mortes atribuídas ao governo que poderiam ter salvado milhares de nossos irmãos, sabe quanto, gente? De 279.407 mortes evitáveis. E estamos aqui com mais um vídeo da nossa edição do dia 4/6. Minha amiga, meu amigo, pediria para você, evidentemente, não é? Você já sabe, deixar o seu like, seguir nosso conteúdo, isso nos ajuda bastante aqui no início desse trabalho nessa rede social. E se der mais ainda, eu agradeceria muito se você pudesse apoiar esse esforço. O Pix é doutorjcr@gmail.com. E agora a pandemia está voltando, né? Já há indícios não, tá? Nem é mais indício, já é praticamente certeza que a gente vai mergulhar numa quarta onda da Covid-19. Não tem mais ninguém usando máscara, não tem mais ninguém se cuidando, tá? Aqui no meu prédio ninguém mais usa, o pessoal também da portaria ninguém mais usa. Por quê? Porque é um decreto aqui do nosso município de Niterói, fazendo com que as pessoas que quiserem usar, usem, se não quiserem, não usem. Evidentemente, isso faz com que a pessoa pense que é necessário usar. A verdade é que os hospitais já estão lotados, não é? E isso está acontecendo especialmente em São Paulo, tá? Aqui também no Rio de Janeiro, aqui perto, não é? A minha filha se infectou na semana passada, ela está em isolamento social. É claro que ela já tomou as 2 doses iniciais, mais uma dose de reforço. Eu já tomei as minhas 4. Mas a verdade é que tem um grande número de pessoas ainda no país que simplesmente não tomaram. O percentual é muito elevado, da ordem de 50 milhões, não completaram ainda o plano de vacinação dos 214 milhões, e ainda pode morrer e deve morrer muita gente ainda, simplesmente porque não se cuida ou porque propositalmente o governo fez com que a sociedade encarasse como o fim da pandemia, o que não é verdade, tá? E agora vocês estão vendo, né? Bom, primeiramente, antes de mais nada, a gente tem que falar 2 coisas. O governo federal, através do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tem grande responsabilidade em tudo que aconteceu e nas mortes que estão aí. Por que eu digo isso com todas as letras? O resultado da própria CPI que houve no ano passado, rumorosa, né? O presidente quis melar a CPI, mas o resultado é que ela saiu, e por causa dela, né, é que se compraram as vacinas, e aí se descobriu as maracutaias todas, tanto na compra da Pfizer, quanto na compra da Covaxin, até da Coronavac, que cada queriam ganhar dinheiro, corrupção na compra dos insumos. Ou seja, onde tinha dinheiro, os caras queriam meter a mão, envolvendo gente pra caramba, envolvendo militares. Por enquanto não deu nada disso. Por quê? Porque esse processo todo foi para o STF e está no engavetador-geral da República do Bolsonaro, que é o ministro Augusto Aras, e que não fez absolutamente nada até agora. Claro, ele não vai fazer isso, porque se ele fizesse isso, o Bolsonaro perderia o mandato, tá? E simples assim, se ele fizesse isso. Se fosse um presidente como o Lula, por exemplo, tá, isso nunca aconteceria, mas se fosse como da esquerda, já tinha caído. Mas agora essa responsabilidade toda, bom, contextualizando de novo, no ano passado, ano retrasado, aliás, foi feito um estudo pela USP e pela Universidade de Goiás que mostrou que o governo federal, ou seja, o presidente da República, deliberadamente contribuiu para que a população se infectasse. Então, no momento que ele contribuiu deliberadamente para isso, ele tem responsabilidade direta. O Omar Aziz não quis apontar ele, em nenhum dos crimes, que foram 11, como sendo genocida. Isso deu um racha geral na confecção do relatório final lá da própria CPI, porque os outros senadores, como Renan Calheiros, queriam que fosse. Mas ele bateu o pé, disse que não, e acabou ficando por isso mesmo. E o Bolsonaro, então, nesse relatório da CPI, não foi incluído, né, não foi acusado do crime de genocídio. Mas eu acho que o Omar Aziz, ele agiu politicamente e agiu contra a sociedade brasileira e contra o país, manchando o próprio trabalho maravilhoso que ele havia feito, muito corajoso, junto com os senadores. Eu acho que aí ele afinou geral. Por que interesse a gente não sabe. Na época, acusaram que ele teria recebido emenda para não fazer isso, alguns milhões, ele disse que não, né? Vá saber, né? Há muito interesse envolvido nisso. E esse estudo mostrou claramente como o governo agiu de forma deliberada. Foi um estudo que não foi divulgado praticamente por nenhuma das grandes mídias chamadas corporativas, que eu chamo,
todo mundo chama, né? Se eles dessem publicidade para aquilo, a população teria sabido, não só uma meia dúzia. Tá? Mas agora, dessa vez, né, a Globo está sendo, evidentemente, motivo aí da fúria do Bolsonaro, já desde muito tempo. E o Bolsonaro está ameaçando a Globo de não renovar a concessão dela como TV. E agora ela publicou aqui um estudo, não é? Que esse estudo ela não publicou, tá? Esses relatórios, esse estudo da USP, ela não falou nada. Mas aqui ela fala. E é a respeito do atraso na vacinação. Atraso na vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro custou a vida de 31 mil pessoas, segundo o estudo. Esse é só um estudo do Rio de Janeiro. Tá? E o que isso, e qual é o mote disso? Foi justamente uma das principais acusações de lá da CPI. No ano de 2020, já lá por volta de, eu acho que era setembro, a Pfizer, que foi a primeira a produzir as vacinas, veio ao Brasil e queria que o Brasil fosse o primeiro país a usar as vacinas desenvolvidas por ela. Sabe o que o governo Bolsonaro fez? Não quis. Ela insistiu, me parece, 8 vezes. 8 vezes. O governo nada fez. Por que o governo nada fez? Um governo negacionista. Ele queria que a população fosse infectada. Então, esse estudo mostra que só entre 20 de dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021, no ano passado, né? Portanto, quando começou a vacinação aqui, morreram 31 mil pessoas inúteis, e não precisariam morrer das 74 mil que morreram no estado. É o que está aqui agora, estudo brasileiro, vocês estão vendo agora, estudo brasileiro publicado em revista internacional, não pode esconder, calcula que quase metade dos 74 mil mortos no estado poderia ter sobrevivido à pandemia com a imunização. É a imunização que o Bolsonaro não quis fazer. De propósito, ele se recusou a comprar por várias vezes a vacina da Pfizer. E tem mais, hein? A Pfizer dava um desconto de 50% naquela oportunidade. Ele não quis comprar de maneira nenhuma. Eu lembro muito bem dessa história. Ele se recusou a comprar. E vocês estão vendo de novo, o custo pelo atraso de uma dívida é pago em dinheiro, mas quando se trata da Covid-19, o preço é cobrado em vidas. Tempo perdido mata. Um novo estudo revela que só no estado do Rio de Janeiro, a demora de um mês do governo federal em começar a distribuir vacinas custou a vida de cerca de 31 mil pessoas, pouco menos que a metade dos quase 74 mil registrados desde o início da pandemia, como nós dissemos. E aí é por isso que ele nem mais reclama quando chamam ele de genocida, não é? E aqui o estudo segue, e a gente vai dar muita ênfase a isso para você entender o alcance que foram as ações do presidente Bolsonaro e do seu governo, General Pazuello, nessa história toda. Mais de 31 mil dos mortos pela Covid-19 em 2021 poderiam estar vivos se a vacina tivesse chegado apenas um mês antes, como eu falei. Parte da nossa sociedade banalizou a violência da pandemia, mas esse é um número brutal, afirma Gustavo Libotti, pesquisador bolsista esse laboratório é famosíssimo, é mundial, do LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, e principal autor do estudo. Não estamos falando de possíveis óbitos, mas de pessoas reais que morreram por má gestão da saúde. Elas poderiam ter sido salvas. A contaminação política e ideológica da saúde mata. Foi o que aconteceu. A análise matemática dos óbitos, do ritmo de vacinação e da progressão da pandemia deixou isso evidente. E a gente segue. Vamos ver. O estudo é grande. Eu vou só pegar mais um trecho aqui, que eu acho que foi emblemático. Deixa eu ver aqui. É esse. O Rio é representativo do impacto da pandemia. É o estado com a maior taxa bruta de óbitos por 100 mil habitantes, 424,95. O segundo maior em morte, 73.797 até 29 de maio agora. Não é? E o quinto em número de casos, 2.184.238 até 29/5, segundo o estudo, até 21 de outubro de 2021. 290 dias após o início da vacinação, o Rio de Janeiro, presta atenção nisso, foi um dos que mais receberam doses de vacinas, foram 163.561 doses por 100 mil habitantes, ao passo que a média no Brasil é de 155.727 por 100 mil. Porém, como destacam os pesquisadores, as doses demoraram a chegar e quando isso ocorreu, foi o ritmo aquém necessário. Esse é o estudo. Agora, eu vou dar então, lembra lá no começo, quando nós falamos
O custo pelo atraso de uma dívida é pago em dinheiro, que vocês estão vendo agora. Mas quando se trata do Covid-19, o preço é cobrado em vidas. Tempo perdido mata. Um novo estudo revela que só no estado do Rio de Janeiro, tá? Eu fiz umas contas aqui que eu queria compartilhar com vocês dessa minha indignação e dessa minha quase fúria em relação a esse maldito governo. Nós tivemos, então, 31 mil mortes evitáveis de 74 mil. Isso dá 41,89% de mortes que não precisariam ter ocorrido. O total de mortes, gente, que vocês estão vendo agora aqui nós estamos na página do Ministério da Saúde hoje. Tá? Aqui está o total de pessoas infectadas já nesse momento, 31.137.439, tá? E o número de pessoas do estado do Rio de Janeiro está aqui, tá? Nessa outra janela. É de 17.463.349 em 2021. Mas vamos voltar aqui para essa janela, tá? Aqui nós temos o número de óbitos, 666.971. Tá? É claro que esses números não são exatamente, eles fizeram o cálculo em relação ao dia 29. Nós estamos agora no dia 4, então há uma pequena diferença. Mas se eu aplicar aquele mesmo fator dos 31 mil dividido por 74 mil, 0,4189. E, veja, o estado de Janeiro, ele tomou muito mais doses, recebeu mais doses que outros estados, por exemplo, do norte. E aplicar no total de mortes, que vocês acabaram de ver, de 666.971, eu vou ter o total no país de mortes atribuídas ao governo que poderiam ter salvado milhares de nossos irmãos. Sabe quanto, gente? De 279.407 mortes evitáveis. Evitáveis, isso por baixo. Tá? E teriam, então, obviamente, vindo a falecer, não é? Infelizmente, 387.564, mesmo assim um número absurdo, mas teriam sido evitadas quase 280 mil mortes. Essa é a realidade de um governo negacionista. Ela levou, por estimativa, a perda de vida de brasileiros de praticamente 280 mil, isso nesse momento, porque isso ainda tem um reflexo que está acontecendo ainda. Tá? E o ministro da Saúde agora, já 2, 3 semanas atrás, ele encerrou a emergência sanitária. E aí as pessoas estão se esbaldando. E por que ele encerrou? Ano eleitoral. Ele não quer que isso atrapalhe mais ainda essa candidatura que sem sentido do governo de Jair Messias Bolsonaro. Vocês entendem? Nós estamos falando de 280 mil mortes evitáveis, pela minha estimativa, em cima de 667 mil mortes que já aconteceram. É isso, minha gente.